E a Casa Publicadora Brasileira já começou a produção do livro missionário para que o Impacto Esperança de 2023 seja uma bênção para toda a família adventista e para aqueles que não conhecem a verdade. Olha só, eu estou com uma peça aqui do livro Grande Conflito, que vai ser esse livro que vai ser entregue agora no ano de 2023, só que ele vai, depois que ele passa por todo o processo, ele vai ficar assim, ó. Olha só, que maravilha, né? Louvado seja Deus. Olha aí. Tudo para salvar do pecado e guiar no serviço. Olá, amigos, tudo bem? Tenho algo muito importante aí para falar para vocês. Então, vamos orar, né? Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe, ó Pai, essa mensagem especial. Que o Senhor venha, ó Deus, alcançar o coração das pessoas que vão ouvir essa mensagem. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, finalmente, né, chegou em minhas mãos o livro O Grande Conflito. Esse livro vai ser o livro missionário do ano que vem. É um livro especial, né? Por que um livro especial? Eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Esse aqui, que está em minhas mãos, ele tem 287 páginas, tem uma capa bonita. Eu e minha família estamos lendo, né? Começamos a ler, estamos no 3º capítulo, para saber como esse livro vai impactar a vida das pessoas aí no ano de 2023 e 2024. Eu gostaria de falar um pouco sobre a origem do livro Grande Conflito e por que esse livro ele é tão importante. Ele se torna, assim, podemos dizer, especial. Ele se torna, assim, a pedra-chave nos escritos de Ellen White. Ellen White escreveu livros maravilhosos como O Caminho a Cristo, O Desejar de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas. Mas quando Ellen White menciona esse livro, o livro O Grande Conflito, ela diz que é esse livro que vai ajudar o mundo a ouvir a última mensagem, que vai despertar o mundo para a última mensagem e fazer o mundo tomar a última decisão ao lado da verdade. E esse livro, ele é importante no sentido da sua origem, né? Como o livro Grande Conflito ele se originou, né? Como ele foi escrito. Isso você vai ver, assim, a referência está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 99, página 100, e no livro Conselhos para a Igreja, na introdução, o dom profético. Ali você vai ver uma referência de como esse livro ele veio ao mundo. O pastor Tiago White, né, que é marido de Ellen White, estava realizando uma cerimônia fúnebre de um jovem, e Ellen White queria falar algumas palavras para os enlutados ali, né, que estavam sofrendo. E quando ela foi dirigir algumas palavras, ela começou a cair em visão. Ela ficou paralisada, depois ela citou a palavra glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus durante 3 vezes. De acordo com as testemunhas oculares de Ellen White, quando Ellen White falava a palavra glória a Deus, a expressão glória a Deus, com as mãos, né, fazendo gestos assim graciosos, glória a Deus, é que ela entrou em visão. Toda visão que Ellen White entrava, quando era pública, ela
falava essas palavras, né? Glórias a Deus. E ela falou 3 vezes, né? Glórias a Deus, glórias a Deus e glórias a Deus. Essa visão nesse funeral durou 2 horas. E normalmente quando Ellen White entrava em visão, ela estava sempre próxima do seu marido, né? O pastor Tiago White. E Tiago White, ele tinha um costume de chamar as pessoas para próximo para contemplar aquele momento, né? Ele ficava feliz quando tinha um médico ali presente para testar diante das pessoas, né, que Ellen White estava tendo realmente uma visão. A visão verdadeira, de acordo com a Bíblia, de um profeta verdadeiro, está descrito aqui em Números, né? Queria que vocês me acompanhassem. Números 24, versículo 3 e 4. Só abrindo parênteses aqui, quem estava tendo essa visão era Balaão. Balaão, quando ele foi chamado como um profeta de Deus. Seu ministério em si foi pautado por um chamado divino. Tanto é que diversas vezes Deus tentou salvar Balaão, né, da sua rebelião para com Deus. E a última vez foi naquela questão lá da jumenta que falou, né? Balaão estava indo negociar, né, com o rei pagão, e Deus, para evitar isso, para impedir isso, fez com que a jumenta falasse. A jumenta falou porque tinha um anjo na frente dela, né? E o anjo ia punir Balaão. A jumenta foi para trás, prensou Balaão contra a parede, e Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta falou com Balaão e impediu aquele ato terrível de Balaão de negociar uma bênção ali com o rei pagão, né? Então Balaão, de início, seu ministério profético foi aprovado por Deus. Ele era um profeta de Deus. Ele se corrompeu depois, né? Ele se corrompeu. Quando ele se corrompeu, Deus não falou mais com ele, não deu mais visões para ele, até que ele é morto ali naquela rebelião de Baal Peor, quando ele leva os filhos de Israel à prostituição, e Deus, assim, na matança dos midianistas, fere ali, Balaão é ferido, e ele é morto devido à sua rebelião contra Deus. Mas podemos dizer que Balaão era um profeta de Deus de início, ele foi chamado. E aqui, nesse verso, mostra como era um profeta em visão, como o profeta ficava em visão. Números 24, né, Números 24, verso 3, assim, e proferiu, Números 24, 3, e proferiu essa parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala, homem de olhos abertos. Fala aquele que ouve os ditos de Deus e vê-se a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Então, de acordo com Números, capítulo 24, verso 3 e 4, o profeta, quando entrava em visão, ele ficava em êxtase e de olhos abertos, né? Ele caía em êxtase de olhos abertos e não respirava, né? Então foi o que aconteceu com Ellen White nessa ocasião. Ela teve uma visão de 2 horas, não respirou, e as pessoas pôde presenciar ali num momento, que o coração dela estava batendo, mas ela não estava respirando. E os testes físicos que eram feitos com Ellen White no momento da visão, para provar que ela não estava respirando, era colocar um espelho na sua frente e uma vela, né? O espelho, no caso, se ela estivesse respirando, o espelho ia ficar embaçado. No caso, eram colocados espelho na frente dela e o espelho não ficava embaçado. E uma outra situação, colocava uma vela, né, de frente para o nariz dela. Se tivesse alguma respiração ofegante,
a chama da vela ia oscilar e ela estaria respirando, mas na verdade aconteceu o contrário, né? Durante 2 horas ali foi feito vários testes, vela, espelho, o fogo da vela não se moveu, então ela não estava respirando, e não embaçou o espelho, então ela não estava respirando. Então, de acordo com Números 24, 3 e 4, o profeta cai em êxtase e fica de olhos abertos, né? Ellen White caía em êxtase, ficava de olhos abertos e não respirava. Essa visão durou 2 horas e Ellen White relata que a visão que ela teve foi a visão acerca do grande conflito entre Deus e Satanás. O que foi revelado na visão? Foi revelado primeiro a criação, a queda, né, de Adão e Eva, ali, em Gênesis, através do fruto proibido. Depois foi mostrado o grande conflito que ocorreu ali no tempo de Israel, quando envolveu a idolatria, né, do povo de Israel, né, os conflitos entre os profetas. Depois ela foi levada em visão ao tempo de Jesus, que Jesus foi perseguido, os milagres de Jesus. Depois foi levada ao tempo dos apóstolos, que os apóstolos eram perseguidos. Depois foi levada ao tempo da reforma, quando na Idade Média aqueles que queriam pregar a verdade, as palavras de Deus, assim como os valdenses, foram mortos, assassinados por Roma. E depois ela foi levada ao começo do julgamento no céu, né, e até os últimos dias. E depois foi levada para os últimos dias, com a mensagem do terceiro anjo ia ser pregada com poder e glória. Então, durante essa visão de 2 horas, Ellen White, ela teve a visão, um panorama profético indo do Gênesis até os últimos dias. O que acontece? Na volta para casa, no trem, ela decidiu escrever essa visão, né? Quando ela foi escrever essa visão, ela decidiu, né, escrever essa visão. O que ela relata ali no livro Mensagens Escolhidas, página 99, página 100. Ela relata ali que o seu lado esquerdo começou a esfriar. Ela teve uma frieza nessa parte esquerda, envolvendo o coração. A parte lateral do rosto, tudo esfriou, ficou paralisada. Ela não conseguia sentir nada, não conseguia sentir água fria, não conseguia sentir nada sobre o seu corpo ficou dormente. E ela permaneceu assim por muitos dias. E quando ela foi tentar escrever, não vinha forças, né? E foi revelado para ela numa visão que esse era um ataque de Satanás. E Satanás que estava tentando tirar a vida dela, né? Estava tentando tirar a vida dela para ela não escrever o livro, O Grande Conflito. Por várias vezes Satanás tentou matá-la, né? E foi revelado que ela persistisse, que Deus envia anjos ali para proteger, e ela ia escrever esse livro. Por fim, com muita oração, através de muita oração, ela conseguiu escrever o livro O Grande Conflito, com o título O Grande Conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Esse foi o primeiro título do livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito, ele começou com 219 páginas. 219 páginas. Conforme o tempo foi passando, Deus foi acrescentando mais coisas para Ellen White, e Ellen White foi aumentando o compêndio desse livro, né? E podemos dizer que o Grande Conflito original mesmo, ele tem mais de 600 páginas. E eu quero dizer para vocês que esse livro aqui que está na minha mão, o livro Grande Conflito, eu estou lendo ele. Sabemos que ele não é o livro completo, porém,
as partes principais do livro, que falam exatamente sobre o grande conflito que ilumina assim a mente do leitor para a Bíblia, para as verdades bíblicas. Eu já li o livro Grande Conflito várias vezes e eu estou relendo agora essa obra junto com a minha família, estou relendo. E eu posso dizer com toda clareza que aqui foi resumido de forma fantástica as principais partes do livro. Então, esse livro aqui, embora esteja resumido, eu recomendo, devido às principais partes não forem tiradas, mas colocadas, que traz impacto à mente, né? Como diz um ditado popular, para bom entendedor, meia palavra basta. Esse livro aqui, queridos, ele está sendo muito melhor do que o livro A Grande Esperança. Com um tempo atrás, no projeto A Grande Esperança, foi decidido publicar O Grande Conflito. Mas, naquela época em que publicaram O Grande Conflito resumido, o livro A Grande Esperança, O Grande Conflito, bem resumido do resumo, ali foi tirado as principais partes no livro A Grande Esperança. Qual foram as principais partes? Foi tirado a parte da reforma, a parte da declaração de quem é a besta, a parte da perseguição, a parte dos valdenses, a parte do grande juiz investigativo, a parte algumas partes, assim, o início do pecado, a derrota de Satanás, foi colocado no livro A Grande Esperança. Mas esse livro aqui, as principais partes foram preservadas. Então, volto a repetir, mesmo que não seja o livro O Grande Conflito completo, de 600 páginas, estou lendo o livro e eu posso dizer que as principais partes foi preservado. E esse livro, queridos, ele tem poder, através do Espírito Santo, de transformar a vida de uma pessoa que realmente queira tomar uma decisão lá da verdade. Então foram planejados aí aproximadamente mais de 2 bilhões desse livro para ser entregue entre 2023 e 2024. O livro, ele tem um título aqui atrás, distribuição gratuita. Isso quer dizer que esse livro vai custar R$1, queridos. R$1 para cada membro da igreja. Custar apenas R$1. Os títulos: O Futuro, o primeiro capítulo, fala do panorama do futuro, a destruição de Jerusalém e o destino do mundo, né? A perseguição, gostei muito desse capítulo que fala das trevas da igreja primitiva, o que os primeiros cristãos sofreram ali no primeiro século por Nero, através de Nero e Roma, as terríveis perseguições relatadas de forma clara. Aqui fala sobre a escuridão, como a escuridão chegou na igreja primitiva. Fala da coragem dos mártires, né? Quarto capítulo fala da coragem dos mártires. Então esses títulos não tinha na Grande Esperança, naquele Grande Conflito resumido. E aqui fala também sobre as histórias dos reformadores, queridos. Fala do papel da Revolução Francesa na destruição das Bíblias. Como a luz chegou na América do Norte. O capítulo 25 é fantástico, porque fala sobre a lei de Deus,
por que Satanás quer anular a lei de Deus agora nos últimos dias e como ele vai fazer isso. Fala sobre o julgamento. Isso aqui é fantástico, queridos. O tempo de angústia é um dos meus capítulos preferidos do livro Grande Conflito. Esse capítulo aqui é fantástico, capítulo 39, que fala como vai ser o tempo de angústia quando a porta da graça se fechar. Esse capítulo aqui é fantástico e foi preservado nesse livro. O engano, fala sobre o engano de Satanás, a luta. Queridos, sem sombra de dúvidas eu recomendo esse livro. Esse livro, queridos, ele vai terminar a obra da mensagem do terceiro anjo. Esse livro, queridos, ele vai terminar a obra. Junto com o Espírito Santo, esse livro ele vai levar a mente das pessoas com a mente obscurecida pelo pecado, as grandes verdades bíblicas que estão escondidas. Como a Ellen White diz aqui no livro Eventos Finais, ela diz que o grande conflito, muitas pessoas que receberem esse livro, não vai dar importância. É isso que ela diz. De início não vão dar importância. Mas quando começar a ver os eventos se cumprir na Terra, descrito aqui, essas pessoas vão tomar uma decisão ao lado da verdade. E se Deus está permitindo a entrega desses livros em massa em 2023, em 2024, isso quer dizer, queridos, que a porta da graça está se fechando. E agora eu vou fazer um convite para você. Quero fazer um convite para você. Nós estamos aí, pelo menos aqui no monitor, tá? Dia 5 de outubro de 2022. Outubro, novembro, dezembro. Você tem 3 meses, queridos. 3 meses para fazer um cofrinho especial, uma vaquinha especial. Lembre-se, esse livro vai custar R$1 para você levar a verdadeira luz à mente obscurecida pelo pecado. Então, se você é um adventista sincero, uma mulher sincera, um homem sincero de coração, que sabe o peso da mensagem do terceiro anjo, que entende que Ellen White, ela não foi apenas uma mulher, mas foi uma mulher usada por Deus, uma profetisa verdadeira, que passou por todas as provas bíblicas, que teve um ministério profético de 70 anos, que teve 2.000 sonhos e visões, que escreveu mais de 100.000 páginas escritas, inspiradas. E se você crê que Ellen White, ela escreveu não para substituir a Bíblia, para ser uma segunda Bíblia, mas os seus escritos foi colocado como um estudo bíblico para esclarecer as verdades da Bíblia que já foi revelada. Esse foi o objetivo que Deus usou Ellen White. Esclarecer textos difíceis da Bíblia, não substituir a Bíblia. Se você crê que Ellen White é uma das profetisas usadas por Deus, como está ali em Coríntios, que diz que o dom profético vai acompanhar a igreja até os últimos dias, que o dom profético, a igreja verdadeira tem um dom profético, e que Ellen White foi escolhida por Deus. Se você crê que esse livro, Grande Conflito, ele pode trazer impacto na vida de uma pessoa, a partir de hoje, queridos, faça uma vaquinha, economize seu dinheiro, faça um cofrinho, coloque ali uma moedinha, ensine seu filho, sua filha a guardar uma moedinha em um cofrinho, para que em janeiro você possa pegar esse dinheiro guardado, comprar esses livros, orar por esses livros, orar pelas pessoas que vão receber esse livro.
nós precisamos orar imediatamente. Nós precisamos começar a orar antes desses livros serem entregues. Antes desse livro ser entregue. Que nem eu disse, eu já li o Grande Conflito várias vezes, principalmente o Grande Conflito Integral. Mas esse livro aqui, embora resumido, ele traz a proposta, ele tem a proposta fundamental para que as pessoas conheçam toda a verdade nos últimos dias. Então, queridos, faça sua economia, economize dinheiro. Esse livro vai custar R$1 para você. Faça uma economia que pelo menos no mês de janeiro de 2023 você tenha pelo menos R$200 para comprar 200 livros para entregar para 200 famílias. Se cada um de quem ouvir, cada adventista que ouvir esse vídeo fizer isso, a mensagem de Deus ela vai alcançar as pessoas mais rápido. O mundo vai ser advertido acerca da mensagem do terceiro anjo. E nós, queridos, vamos ver os acontecimentos acelerar e Jesus voltar com poder e glória. Se você quer ver Jesus voltar e está cansado deste mundo, se empenhe na entrega desse livro, se empenhe nesse projeto. Então, quero convidar você para nós orarmos pela entrega desse livro, o livro O Grande Conflito. Esse vai ser o livro que vai ser entregue, aqui está a capa, essa é a capa dele. Tá ok? Deus abençoe você e vou te dar um conselho. Antes de entregar para as pessoas, leia o livro primeiro com a sua família, para você ter embasamento, para saber aquilo que você está entregando para as pessoas. Leia, estude esse livro pessoalmente e na hora de você entregar, você vai ter mais ênfase, você vai ter mais motivo e objetivo para entregar esse livro. Estude esse livro de capa a capa. Tire suas conclusões. E você verá que um ser humano comum, sem a orientação de Deus, jamais ia escrever algo que está aqui. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, oremos para a entrega desses livros, Senhor, do livro Grande Conflito. Sabemos que esse livro trará ao mundo a última mensagem. Tira o egoísmo do nosso coração, ó Deus. Nos ajude a separar um dinheiro para comprar esses livros e entregar em 2023. Abençoe teu filho, tua filha que está ouvindo essa mensagem. Coloca o desprendimento do nosso coração. Nos ajude a traçar planos para que esse livro chegue às pessoas e venha convertê-las e elas venham tomar a última decisão ao teu lado. Desde já, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe esse projeto. Sei que Satanás fará de tudo para atrapalhar, mas entregamos, ó Deus, esse projeto nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, e que você ore por esse projeto, trace planos, faça a sua economia, que eu tenho certeza que você será recompensado muito mais, com almas salvas para o reino de Deus e o aceleramento da vinda de Cristo. Fica com Deus.